O Migraflix é uma ONG que foi fundada em São Paulo em 2015, com esse objetivo, sim, que nada mais é do que apoiar refugiados e imigrantes a se reintegrarem na sociedade brasileira. E a gente faz isso apoiando principalmente a geração de renda. Todo mundo que chega num novo país e quer restabelecer sua vida, apoiando sua família, sua comunidade, essas pessoas precisam encontrar a forma de se integrar. A gente trabalha muito com esse apoio à geração de renda, então a gente tem uma série de programas, a gente apoia principalmente imigrantes que querem se tornar empreendedores na cidade de São Paulo. Quando a gente fala em imigração, a gente tem de tudo. Pessoas que migram por necessidade, pessoas que migram porque casaram com alguém e vão mudar de país, pessoas que migram por interesse de viver numa nova realidade, mas de fato, sempre que você se muda e você vai se estabelecer num novo lugar, tem toda uma questão de adaptação, de integração. E aí, quando você começa a olhar isso desde a perspectiva da empatia, você vai perceber que tem muitos desafios. Então, quando você está começando ali um empreendimento, você tem sua rede de contato, né? Você tem algumas pessoas que você vai começar a divulgar. Você sabe, você cresceu naquele contexto, você sabe minimamente a legislação, você sabe minimamente quais são as oportunidades. Então, dentro do Migraflix, a gente procura muito trabalhar toda essa trajetória do empreendedor, desde a abertura da conta bancária, até qual é a competência que ele tem, quais são as oportunidades que ele vai ter para se colocar no mercado brasileiro, quais são as dificuldades que ele pode ter nesse dia a dia, a base de clientes, que no final das contas é isso, como é que a gente cria uma narrativa que faça com que as pessoas tenham curiosidade, se interessem, queiram adquirir esses produtos, ao invés de eventualmente se sentirem ameaçadas por empreendimentos de pessoas estrangeiras. Então, essa perspectiva mesmo de começar do zero é muito discutida dentro da organização. A questão da língua é sempre um desafio. O espanhol é parecido com o português, mas para você realmente se inserir no mercado, não é fácil, não é algo que alguém vá simplesmente chegar e começar a se comunicar e começar a vender. Então, a gente tem organizações parceiras, não é uma das atividades principais da organização trabalhar com formação para a língua, e a gente sempre procura incentivar realmente os imigrantes a se comunicarem, a se especializarem e a tentarem para a língua como diferencial de estarem estabelecidos naquele país. A gente estava com um refugiado do Camarões, ele mora no Brasil há 4 anos e até hoje não fala português. Ou seja, muitas vezes essas pessoas estão em guetos, né? Elas estão ali convivendo somente com a própria comunidade do país delas, extremamente estigmatizadas, marginalizadas, e aí elas ficam durante muito tempo isoladas da sociedade. Por isso que a gente sempre tenta promover a conexão com a população brasileira, justamente para também promover esse encontro e estimular as pessoas a estarem em contato, desenvolverem outras habilidades, como a língua, por exemplo. Refugiados e imigrantes podem ter, muitas vezes, até condições parecidas, algumas vezes até se confundem muito. Quando você fala refugiado, enquanto significado, a pessoa solicita o status de refúgio se ela veio, por exemplo, fugida de uma guerra, de uma perseguição política, de alguma questão básica de direitos humanos. Então, a gente tem esse diferencial do status, mas a gente também pode ter uma pessoa com visto de permanência no Brasil, um imigrante que também pode enfrentar os mesmos desafios que um refugiado em termos de integração, acesso a benefícios econômicos e tudo mais. Um dos pontos que é legal falar é que, enquanto organização, a gente vem trabalhando muito com o que a gente chama de empreendedorismo cultural. A gente promove a cultura do próprio imigrante no processo de chegada, e a gente valoriza e apoia o empreendedor a identificar um aspecto autêntico da sua realidade, da sua cultura, e transformar isso em um produto, porque a gente acredita que é um diferencial para o brasileiro também poder acessar esses serviços. Então, a gente está sempre tentando procurar esse elemento da história como um elemento mobilizador e cativador, e também como um elemento que tem um diferencial de mercado para eles poderem melhorar a geração de renda. A gente está tendo um programa agora, esse projeto se chama Mi Arepa. Dentro desse contexto de crise migratória da Venezuela, a gente deu uma capacitação de empreendedorismo para uma série de refugiados venezuelanos, e aí a gente estimula esses empreendedores a definirem uma receita da arepa. A arepa é uma comida típica na Venezuela, não só na Venezuela, na Colômbia, mas é um prato bastante típico na Venezuela. A gente mobilizou vários restaurantes de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, e a gente conectou os chefes de cozinha venezuelanos capacitados com os chefes desses restaurantes, para juntos os chefes venezuelanos ensinarem a receita da arepa para esses chefes brasileiros, e aí o chefe brasileiro criava um recheio típico para essa arepa. Então, é justamente esse contexto de que é uma receita típica venezuelana, com um contexto da gastronomia brasileira, e é um projeto de geração de renda. Então, esse é um exemplo, mas claro, tem muitos outros. A gente estimula a conexão dos empreendedores com os brasileiros para mentoria. A gente tem também um programa
que chama Meu Amigo Refugiado, que a gente conecta famílias brasileiras com famílias de refugiados para passarem o Natal. Então, é sempre buscando esse gancho de como é que o brasileiro pode aprender, pode se encantar, pode se apaixonar por outras culturas de outros países do mundo com os imigrantes empreendedores.